Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Brasil, eu sou advogada, atuante aqui na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E nos próximos vídeos eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre quem é Débora Brasil, um pouquinho da minha história, da minha trajetória, como eu ingressei na carreira jurídica, as minhas áreas de atuação, como foi nesse momento de pandemia, né, que ocorreu no ano passado. Quero compartilhar com vocês, então, esses momentos que foram na minha vida. Então, eu peço a vocês, quem não é inscrito no canal, que se inscreva. Quem gostar dos vídeos, que deixe a sua curtida, faça os seus comentários e compartilhem se achar que o conteúdo é relevante, certo? Então tá, muito obrigada. Oi, estamos começando mais uma live da nossa sequência do mês de setembro de lives e hoje nós iremos falar sobre o coach. Qual a importância do coach na área jurídica? E também temos a participação de uma memorável, de uma mega extraordinária que estará aqui falando sobre esse assunto comigo. Então vamos entrando aí, vamos convidando, sejam todos bem-vindos. Hoje, nesse dia aí memorável que iremos falar sobre o coach. E a Débora já está chegando aí. Já eu chamo ela aqui para falar comigo ao vivo. Enquanto isso, deixa eu mandar aqui alguns convites para alguns memoráveis que estão aqui, que precisam assistir a essa live hoje. Porque hoje a live será extraordinária, uma live memorável, com uma memorável que irá falar sobre a importância do coach na área jurídica. Já mandei aqui alguns convites, esperar os memoráveis entrar mais um pouquinho aqui para assistir a essa live top, onde nós iremos falar hoje sobre o coach, a importância do coach na área jurídica, a importância do coach para a vida, porque falar de coach é falar de vida. Deixa eu ver aqui o meu som, a minha imagem. Deixa eu ver como que está. Acho que tá legal. Eu já vou chamar aqui. Chamei a Débora, ela já vai entrar aqui comigo. Oi! Oi! Boa tarde, tudo bem, sua linda? Boa tarde, tudo bem? E você? Estou ótima. Ah, que bom, tá linda? Esse filtro melhorou. A Kátia aí, ó, seja bem-vinda, Kátia. Oi, Kátia. Kátia, aproveitando aí, dá um feedback pra gente. Como está a nossa imagem? Como está o som? Vocês estão conseguindo nos ouvir, nos ver direitinho? A nossa imagem está legal, o som? Dê esse feedback aí para que a gente possa continuar. Daniel, seja bem-vindo. Olá, Daniel. Então, gente, a nossa imagem, o som tá legal. Falem aí desse feedback que é importante para que a gente dê continuidade aqui a essa live. A mãozinha significa que tá legal? Eu acredito que sim, normal por aqui. Ok. Então, gente, aproveitem aí embaixo, tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho aí, convida mais pessoas para estar nessa live. Pode convidar 2, 3, 4, 5 pessoas, quantas vocês achar que devam. Familiares, amigos, para estar aqui assistindo essa live que nós já iremos aqui dar início. Normal, ok. Ok, Kátia. Então vamos lá, né, Débora? Então,
Seja bem-vinda, minha querida. Gratidão por você ter aceitado o meu convite e estar aqui hoje nessa live memorável para falar de um assunto de muitíssima importância que é o coach. Eu gostaria que você pudesse aí se apresentar, falar quem é você, o que você faz, onde você mora, para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho mais. Bom, meu nome é Débora Brasil, eu sou advogada, atuante. Eu tenho um escritório de advocacia que atua nas áreas cíveis, trabalhista e previdenciária, aqui na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Porto Alegre, também aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou especialista em Direito Público e Direito do Trabalho, tá? E atualmente, com a pandemia, eu estou fazendo também pós-graduação em Direito Previdenciário e Direito Acidentário, que abrange a área trabalhista e também o previdenciário. Vou falar um pouquinho para vocês como eu cheguei a ideia, enfim, de cursar a faculdade de Direito, tá? Quando eu acabei o segundo grau, eu não tinha ideia do que eu queria fazer, do que eu queria ser quando eu crescesse, tá? Então, eu não tinha noção de qual carreira que eu ia seguir. Então, com 17 anos, eu comecei a trabalhar, me inscrevi numa agência de emprego para mim arrumar um trabalho. Então, eu consegui um trabalho como instrutora de informática, tá? E com o passar do tempo, eu acho que eu trabalhei uns 9 meses ou talvez um pouquinho mais. Com o passar do tempo, fui vendo que os meus ex-colegas de trabalho, a maioria cursavam ciência da computação. Foi aí que eu tive ideia também, comecei a gostar e ver o trabalho deles, enfim, empolgados com a faculdade. E eu comecei a gostar e tive a ideia de fazer ciência da computação também. Prestei vestibular, passei aqui na Universidade de Passo Fundo. Só que daí, no momento, como a faculdade era integral, eu não conseguia conciliar o trabalho com os meus estudos, porque às vezes tinha aula de manhã, tarde e noite. Então, eu optei por não trabalhar mais e só estudar. Acontece que, além de ser um curso caro, eu, durante o curso, enfim, o semestre que eu cursei, eu não me identifiquei com o curso. Então, eu cursei um semestre e resolvi trancar, porque era um curso muito caro e eu tenho grande dificuldade com matemática, não gosto muito, então eu resolvi parar por ali, né? Então, eu fiquei um tempo sem trabalhar, procurando emprego, enfim, e até os 19 anos, então, eu fiquei só trabalhando. Então, mas eu sempre tive muita vontade de fazer um curso superior, enfim, de fazer uma faculdade, e só que eu não tinha noção do que eu queria, uma faculdade que me realizasse, que eu conseguisse estar realizada e conseguir pagar. Então, eu resolvi fazer um curso técnico de informática, trabalhei algum tempo fazendo trabalhos autônomos como técnica de informática, como digitadora, instrutora. Eu dava aula particular de informática, tinha vários alunos, até que chegou um tempo que eu resolvi trabalhar de carteira assinada de novo e eu comecei a trabalhar na assistência técnica da Motorola, aqui em Passo Fundo. Então eu trabalhei por quase um ano, tá? E optei por... Uma amiga me chamou para trabalhar na cidade onde eu nasci, em Porto Alegre, e a loja vendia pneu, mas eu fui na cara e na coragem, resolvi ir embora para lá. Então, com uma amiga, né, que hoje é minha comadre também, a Michele, a qual eu tenho um grande carinho, e depois que eu fui embora, uma ex-colega minha de trabalho, também minha comadre, um beijão para ela também, começou a dar uma de cupida, então, entre eu e um ex-colega de trabalho. Então, a gente começou a namorar, enfim, e depois de um ano morando em Porto Alegre, eu voltei, ele foi embora para Soledade, e a minha irmã Daniela, um beijo a ela, resolveu casar.
e lá pelas tantas, empolgada em fazer os preparativos, enfim, para o casamento, olhou para nós e disse: que tal vocês aproveitarem e casarem juntos com nós? Então foi aí que eu acabei entrando no embalo, casei, e na época eu trabalhava de estagiária, então eu ganhava super mal. E aí eu resolvi complementar minha renda, e o meu pai trabalhava como preposto numa empresa de telefonia nacional. Então comecei a trabalhar como preposta e trabalhava durante o dia de secretária, e comecei a cursar, a atuar como preposta. Depois de 6 meses, aí me veio o amor de cursar a faculdade de Direito. Tá? Eu tinha pensado em fazer vários cursos, ou eu não gostava da área, ou eu não tinha como pagar. Então foi aí que começou o meu amor pelo direito. Então eu trabalhei 7 anos como preposta, depois eu me formei, fui trabalhar num escritório de advocacia com outros colegas, fiquei durante 5 anos tentando passar na prova da OAB, né? Por quê? Porque eu queria muito, eu precisava ter a minha carteira para ter a minha liberdade profissional, só que eu me cobrava muito. Então, por isso que eu acabei demorando para passar. Então, hoje eu tenho um escritório com mais 2 colegas, o Guilherme e a Andrea, que são minhas inspirações. Então, esse ano, Paula, quando fechou tudo, num primeiro momento eu fiquei muito preocupada. Como que seria daqui por diante, como que eu iria fazer para pagar minhas contas, pagar aluguel e todas as despesas mensais que eu tenho aqui, né? Então, me veio essa inquietação. Por um momento, eu parei de assistir TV, porque eu não queria ficar mais preocupada do que eu estava, porque só os noticiários eram só notícia ruim. E eu comecei a ver comecei a fazer cursos, comecei a me aquietar, né? Então, entre os cursos que eu comecei a fazer um curso de coaching, que eu ainda estou fazendo, não concluí, né? Quero concluir logo para começar também a aplicar na área jurídica. Que história! Essa é um pouquinho da minha história. História, hein? Uau! Aí surgiu a sua paixão pelo direito, depois a sua paixão pelo coaching. Bacana. Então, Débora, diante de todo esse cenário, de tudo que você tem vivido, vem vivendo, da tua experiência de iniciar nesse curso do coaching, nesse mundo coaching, fala pra gente aí, na tua experiência, na teoria, na prática, o que é o coaching? Então, o coaching é uma ferramenta, uma metodologia, enfim, eficiente que vai ajudar o desenvolvimento da capacidade humana, tá? Então, o coaching jurídico, ele mistura os preceitos do coaching aplicado também como ferramenta de desenvolvimento profissional na área jurídica. Eu quero desempenhar essa parte. Então, que com a minha experiência, eu quero vir a ajudar pessoas, né? Então, na área jurídica, é raro ver os profissionais de sucesso a se dispor a ajudar os outros. Então, essa vai ser a minha diferença, porque eu sempre digo, Paula, que na advocacia, quando você atende bem o teu cliente, quando você se destaca, tem lugar para todos. A cada ano, a gente ouve falar que mais de 1 milhão se torna advogado. Só que eu penso que tem lugar para todo mundo. Você pode trabalhar numa área e eu em outra. E cada uma dá o seu melhor na área que atua. Então, eu quero auxiliar, estou disposta a auxiliar os bacharéis e até mesmo colegas a terem sucesso. E falando em sucesso, para mim é importante destacar que o sucesso não deve ser uma busca somente no lado financeiro, tá? Então a gente tem, em primeiro lugar, se você
buscar somente o lado financeiro, você vai alcançar daqui um pouco, atingir o patamar que você quer e você vai se sentir vazio. Por quê? Porque o dinheiro não preenche. Por isso que eu sempre digo, qualquer área que você atue, você tem que atuar com amor. Você tem que fazer o que você gosta com excelência. Atuar da melhor maneira, né, para satisfazer o teu papel, enfim, né? Então, o sucesso para mim é fazer algo que você faria mesmo se não ganhasse nada, né? Nenhum valor. Porque quando a gente ama o que faz, não devemos chamar como trabalho, né? Então, é uma realização, no caso. Nós, como advogados... Oi? Não, pode continuar. Tá. Eu, como advogada, Paula, esse ano a gente viu inúmeras mudanças de leis. Só na Previdenciária, até agosto, por aí, teve mais de 80 mudanças. Então, somando a trabalhista, a civil, né? Não dá para contar. Não sei te falar quantas mudanças ocorreram até então, até a data de hoje. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, buscando melhorar, né? Para nós não ficar para trás. Tem muito advogado que fechou escritório aqui no Passo Fundo, que não está mais atuando na área, que está vendo o que vai fazer, que ramo vai seguir na vida. Então, a gente eu acredito que todo profissional tem que buscar sempre estar se atualizando, se aperfeiçoando, né? Buscando qualificação profissional. Né? E assim como no direito, acredito que em todas as demais áreas também é muito importante manter a atualização. Verdade. Quando você fala aí assim, às vezes a gente perde muito tempo escolhendo, buscando algo que a gente se identifique, o tempo vai passando, né? E aí é desafiador até você chegar ao seu propósito e de fato você viver aquela profissão, não como uma profissão, mas uma missão de vida. E eu acredito que você tenha conseguido identificar mais essa paixão pela tua profissão, esse desejo de ajudar pessoas, de ensinar, porque o coach, gente, quem está aqui na live, o coach, se fala muito no coach, é como se fosse aquela profissão da moda. Só que não é isso, é muito diferente. Certo que tem muitos aí fazendo curso online grátis, se dizendo coach. Tem muitos aí pegando coach, porque é uma palavra bonita, que está na moda, coach, aí coloca lá, sou coach, mas aí não tem nem noção do que seja o coach de verdade. Não faz nem ideia do quanto esse processo, do quanto as ferramentas do coach, elas são transformadoras. E assim, quando você tem esse conhecimento, quando você realmente entende o que é o coach e faz uma formação numa escola mesmo, como a Débora está fazendo, gente. Eu sou formada, eu sou coach pela Febracis. A minha área de atuação é o Life Coach, é o coach para a vida. Como coach, tem várias áreas que você pode seguir. A coach, ele é amplo, você vai trabalhar de forma sistêmica, você pode trabalhar todas as áreas da vida. Então, aí cada um procura especializar na sua área. Como, por exemplo, a Débora, ela é advogada, então aí ela pode atuar com um coach jurídico. Isso ela vai mostrar meios para os colegas que estão aí perdidos, que estão terminando a faculdade, que estão entrando no mercado de trabalho jurídico, outros que ainda não conseguiram obter sucesso. Aí para ela mostrar esse meio, esse caminho através das ferramentas, porque é um processo. O coach não é só dizer, eu sou coach, atendeu, fez uma sessão e tchau. Não, é um acompanhamento, é muito sério. É vida, é vidas, é a pessoa confiar em você, colocar a vida dela ali nas suas mãos. Então, assim, é muito sério a questão do coaching. Não é modinha, gente. É um curso mesmo, você tem que procurar uma instituição de verdade, instituição que realmente seja confiável, como, por exemplo, Débora, qual é a instituição que você está cursando? Com a Polose. Ela
Ela é de onde? Ela é É brasileira? de São Paulo. São Uhum. Paulo, né? Brasileiro. É. Brasileira. Então, gente, entre essa que a Débora está cursando, tem várias outras. Como eu Uhum. fiz na Febracis, ela está fazendo aí. E tem várias outras instituições sérias. Não é uma modinha, como eu vi aí, principalmente, Débora, nessa pandemia aí. Ah, chegava qualquer um e dizia, eu sou coach, vou dar um curso de coach. Gratuito, nada contra, gente, mas leve muito a sério o que vocês fazem. Leve muito a sério, principalmente quando se trata de vidas, trabalhar com vidas. E assim, voltou a minha imagem? Voltou. Pronto. Existe coaching em várias as áreas, como eu falei. Por exemplo, coaching em business, que é negócios, coaching para a vida, que é o life, coaching jurídico, coaching na área da saúde, entre várias áreas aí. Então, aí, cada um vai procurar o seu nicho para desenvolver. Coaching só para mulheres. Como a Débora falou, você vai se especializar, você vai se encontrar. E falar em se encontrar, Débora, como funciona assim? Eu sei que você falou já alguma coisa, fez uma introdução, pequena introdução, mas na prática, como funciona o coach jurídico? Bom, o coach na área jurídica, ele busca o desenvolvimento e a capacitação, tá? Seja de bacharéis, seja de advogados, né? Justamente porque vem trazendo mudanças significativas e permanentes na carreira, né? Então, na vida das pessoas, isso está mudando diariamente, né? Como a gente pode dizer. Então, é importante que esse processo de coaching está voltado mais para reflexão, tá? Por exemplo, quando a gente sai da faculdade, a gente tem uma gama enorme de possibilidades do direito, né? Vários caminhos que podem ser seguidos. Então, esse caminho do coaching irá fazer com que a pessoa reflita, né? No seu propósito de vida, na sua carreira. Ele acaba fazendo com que a gente faça uma autoanálise, né? Eu, Paula, durante a faculdade, eu sempre tive certeza de que eu queria advogar, tá? Enquanto muitos colegas queriam concurso público, queriam ser delegado, enfim, né? Então, eu sempre tive essa certeza dentro de mim, desde que eu iniciei a faculdade. Para te ter uma ideia, na minha turma se formaram 82. Eu me formei no início de 2010, tá? Então, desses 82, se tiverem 10 advogados, é muito. Tem gente que tem a carteira da OAB, só que não advoga. Então, é questão, né? É por isso que é bom essa área de coaching jurídico para buscar ajudar as pessoas, né? É um exercício de autoconhecimento para buscar. Inclusive, o coach jurídico pode até ajudar, através das ferramentas, esses profissionais aí que ainda não fizeram a OAB, não conseguiram passar, porque aí você vai ajudá-los a direcionar, traçar as metas para que eles consigam, de fato, Exatamente. ter a aprovação do conselho. Justamente. Então, é um exercício de autoconhecimento, né? Para a gente perceber o que podemos melhorar, o que a gente necessita para alcançar os nossos objetivos. Então, é necessário que a pessoa entenda qual a importância dela estar mudando a mentalidade, né? Exatamente. É bem interessante essa questão. Você falou aí agora, eu lembrei assim, como você falou que desde que entrou na faculdade já sabia o que você queria, que era ser advogada, não outras áreas aí afim. Interessante que também quando eu fiz o curso de Ciências Contábeis, quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu não queria um escritório de contabilidade. Eu tinha certeza. Eu entrei com foco para fazer a faculdade de Ciências Contábeis, eu entrei com foco de fazer concursos na área para ser auditor, Só que aí vieram
vieram outros desejos, Deus colocou outros desejos no meu coração, e aí eu não quero nem saber de concurso público mais. Eu vou te dizer, Paula, que durante a faculdade, e até mesmo depois, eu acredito, até 1 ano, 2 depois, eu fiz alguns concursos. Teve concursos que eu fui muito bem, só que no fundo eu sabia que não era aquilo que eu queria, né? Eu tenho plena certeza de que eu amo advogar, adoro, né? Quem não gosta de receber elogio do meu cliente, me dando os parabéns. Tem muito cliente humilde que a gente atende, faz aposentadoria, benefício previdenciário, então vem com, sei lá, que dê um bombom de reconhecimento. Eu acho que isso faz toda a diferença para todo profissional, né? Ser reconhecido é a melhor coisa que tem. A gente né? A gente sabe, cada um sabe a dificuldade que teve para chegar até onde chegou, né? É verdade. E você falando aí também assim como eu tinha certeza que eu não queria um escritório de contabilidade, é tanto que quando eu fui estagiar, na minha época, eu não estagiei em escritório de contabilidade, eu estagiei em outra área que era o setor administrativo, embora eu dissesse não, mas eu não estou atuando na minha área, mas só porque para mim não era tão relevante, não era interessante para mim, entende? Sim. O setor administrativo. E deixa eu ver aqui. Paula, tu falou que tu estagiou. Eu, assim, como eu precisava trabalhar para pagar minha faculdade, então eu não tive a oportunidade de fazer estágio na minha área. Eu gostaria muito, mas os estágios que eu fiz foi somente os que a faculdade oferecia, né? Então era obrigatório você ter estágio de prática simulada, enfim, durante a faculdade. Foi os estágios que eu tive. Mas no início, quando eu comecei no escritório de advocacia, eu senti muita dificuldade por não ter feito esse estágio na área jurídica. Teve muitos colegas que fizeram estágio em defensoria pública, em escritório, enfim, mas infelizmente eu não tive a oportunidade. Tive a oportunidade, mas eu não poderia por causa do valor, né? Entendo. Então, E esse meu estágio, de alguma forma, ele foi remunerado. Era pouco, mas era remunerado. E assim, é interessante, quando se fala de missão, veja só, apesar de eu não querer escritório de contabilidade, uma das disciplinas que me chamou muito a atenção quando eu estava fazendo uma cadeira foi a direito trabalhista. Direito trabalhista e essa questão de trabalhar, de fazer parte do RH, foram as que mais me impactaram. Eu pensei assim, não, se eu tiver que escolher uma área dentro da contabilidade, eu quero trabalhar nessa área administrativa, eu quero trabalhar no RH. As outras foram excelentes, que aí quando você termina, fica lá, vamos lá. Tem várias áreas que você pode atuar no direito, o direito é amplo, contabilidade também é amplo, mas sim, assim, foram a cadeira, a disciplina que mais que eu me identifiquei, pensando aí nessa questão do fato de missão, né? Porque tudo tem um propósito, O RH foi que me fascinou mesmo. O direito trabalhista foi uma área também, foi muito impactante. Uma área que eu tô atuando bastante, né? Até eu tenho um colega que, antes ele estava na live, o Pablo, que ele tem me auxiliado bastante. Por quê? Porque a área trabalhista, como vocês devem saber, também tem mudado muito as leis, né? Antes a gente tinha a possibilidade do contrato verde e amarelo, por exemplo. Hoje revogou medida provisória, entrou outras em vigência. Então a gente tem que estar sempre, né? Não é fácil. Tem que atualizar. Tem que estar sempre. São leis que estão mudando o tempo todo. Então você tem que estar ali se atualizando o tempo todo. Direito, contabilidade.
tem que estar em cima da atualização. E quais são os benefícios do coach jurídico? Na verdade, assim, como eu mencionei antes, em primeiro lugar, o desenvolvimento do autoconhecimento, que é muito importante para você saber o que você quer, o que você almeja para sua vida, aonde você quer chegar, né? Trabalhar com a autoestima, porque sem autoestima a gente não, né? A gente entra em depressão, fica para baixo, não desenvolve nada direito, né? E a autoconfiança, que juntos faz com que seja possível traçar um planejamento estratégico, né? Então, com um foco para ter resultados. Então, um dos benefícios. E no processo de coaching, a gente busca desenvolver as habilidades, né? Na área jurídica, quais são elas? Quais seriam essas habilidades? Em primeiro lugar, a comunicação. Por quê? Porque tem muita gente tímida que, por exemplo, advogado, como eu. No início, quando eu comecei como preposta, eu ia representar a empresa nas audiências. Então, é muito importante desenvolver a comunicação para você saber se expressar, para você saber como é que eu posso me expressar? Saber se dirigir ao juiz, ao conciliador, enfim, saber fazer a tua proposta, se fazer respeitar. Durante esses dias eu até estava lembrando, eu fazia trabalho como preposta de uma empresa de telefonia. Teve audiências, Paula, que os clientes queriam me bater porque vinham com raiva e achavam que eu era culpada daquela situação deles. Então, tu tem que saber contornar, né, as situações. Tem muitas... A doutora Denise e o doutor Diogo, o esposo dela, às vezes ela conta, né, algumas situações em audiências. Então, a gente tem que saber se comunicar para saber e conseguir contornar e sair bem daquela situação, né? Então, além da comunicação, a delegação, a persuasão, né? O que significa a delegação? Por exemplo, aqui no escritório, cada um faz o seu trabalho. Só que por muito tempo Paula, eu não conseguia, por exemplo, te pedir para você levar um processo no fórum, uma coisa simples. Então, eu me assoberbava e fazia, sabe? Então, por isso que é importante essas ferramentas, os benefícios que elas nos trazem, né? A persuasão. Um advogado tem que saber persuadir. Por exemplo, eu não faço tribunal do júri, mas tem muita gente que faz. Então, como a Denise falou na sexta-feira, em defender num tribunal do júri, você tem que ter garra, ter persuasão para defender melhor o teu cliente, né? Para argumentar de forma melhor. Então, o advogado, ele tem que ter liderança também, né? Saber se posicionar frente a outros colegas, frente aos seus colaboradores, ter técnica, isso é muito importante, técnica para atender o cliente. Por quê? Porque, que nem eu sempre digo, que tem que ter amor à camiseta, seja em qualquer profissão. Tu tem que saber atender o teu cliente. Eu ouvi a Denise comentando que os clientes dela são de baixa renda. Os meus da área previdenciária também são pessoas humildes. Então, eu não posso usar um vocabulário rebuscado que a pessoa não vai entender nada do que eu estou falando. Então, a gente tem que saber nivelar. Uma coisa é atender um grande empresário que tenha conhecimento, né, e para saber o que você está falando. E outra coisa é tu atender né, uma pessoa humilde. Então, até para eles se sentirem à vontade, para eles voltarem, indicarem outras pessoas, né? É desafiador. Também a gente tem que saber lidar com a pressão, Paula, que é muito importante, porque a gente tem muito desafio no nosso mercado jurídico. Então, a pressão, o que seria essa pressão? A gente tem sempre prazos a cumprir, tá?
no início, aqui em Passo Fundo, as nossas varas, por exemplo, cíveis, tem muito processo físico ainda. O que é o processo físico, pessoal? É essa daqui, é isso daqui, por exemplo, tá? Então, tem muito processo que a gente ficou por muito tempo sem conseguir pegar. Nossos clientes pedem como é que tá o processo, por que não tá andando, enfim. Agora, depois de um tempo para cá, que a gente pode se organizar, pegar o processo em carga e dar andamento, sabe? Então, ficamos 2 semanas na bandeira laranja, que a gente podia ir buscar o processo no fórum, agora já voltou para vermelha, então só com agendamento. Então é bem complicado, né? Então, assim a gente pode dizer que... desafiador, né, Débora? Desafiador. Então, a gente pode dizer que o processo de coaching, ele aguça também a nossa inteligência emocional, né? Que é fundamental para a gente conseguir desenvolver o atendimento com diversos tipos de pessoas, né? Saber o perfil dos nossos clientes, saber como aumentar a nossa produtividade, né? E cada vez que você... como é que eu posso dizer? Cada vez que você desenvolve o teu planejamento, o teu programa, né, diário, você começa a ter mais produtividade e com isso, assim como os advogados na minha área, enfim, em outras áreas, a gente começa a ser mais rentáveis também, né? Porque então, a questão... Pode falar. A questão da inteligência emocional vai trabalhar, você vai aprender a lidar com você mesma, com as pressões diárias da profissão, e aí também você vai conseguir entender, compreender as emoções do outro. Então é uma via de mão dupla, você vai se conhecer, entender as suas emoções e ao mesmo tempo ter a empatia com o outro. Então assim, torna uma coisa mais fácil para poder lidar no dia a dia com a profissão, com a demanda, com as pressões diárias. É interessante porque o coach, ele trabalha também as emoções, gente. Ele trabalha não só as emoções, a gestão das emoções, a inteligência emocional, mas também a tua identidade. Trabalha teu posicionamento, a tua autoridade, a tua capacidade, porque muitas vezes você entra aí para desenvolver uma função e você não se acha capaz, por isso que você não consegue ter resultados. Fortalecendo a tua identidade, as crenças de capacidade, substituindo pelas tuas crenças de capacidade, de merecimento, você vai longe, você vai obter o sucesso desejado e esperado, porque o coach, ele trabalha de uma forma sistêmica, ele trabalha todas as áreas da vida, então não tem como dar errado. Falando em inteligência emocional, Paula, é muito importante, dependendo da área que você atua, você saber administrar. Por quê? Alguns clientes de previdenciário, eles muitas vezes não têm nem o que comer. Então, já ajudei muito cliente, seja com roupa, seja com dinheiro, seja com rancho, sabe? Então, você precisa ter bem... ser centrada na tua inteligência emocional. Porque assim como você atende alguém que está passando fome no direito previdenciário, tu vai atender, para quem atua na área de família, tu vai atender mulheres que foram traídas, mulheres que estão se separando, que estão com problema, dificuldade com os filhos em relação ao pai, sabe? Então tudo tu tem que saber administrar e tu tem que ter inteligência para saber lidar, né, com isso. Porque no início, quando eu comecei a atender, eu levava muito trabalho para casa e às vezes eu não dormia dependendo da situação do cliente. E hoje eu já consigo me organizar para ter a produtividade para fazer o que eu preciso aqui no escritório, tá? Para não levar, claro que eventualmente é necessário, mas me organizo para não levar trabalho para casa
E hoje em dia eu sei administrar, claro que cada situação é uma situação, mas eu administro melhor a questão dos meus sentimentos em relação aos clientes. Porque para mim, como mulher, é muito difícil, Paula, ver uma mulher que passou por uma violência doméstica, por exemplo, sabe? Eu não... Tipo, se eu tiver que defender um agressor, vai contra todos os meus princípios. Não é uma área que eu atuo. Então, é complicado, sabe? Então, eu sou mulher, jamais eu concordo com esse tipo de situação. E a mesma coisa de criança abusada. Para mim, assim, ó, não tem coisa pior. E é o ramo que eu não atuo. Justamente porque, querendo ou não, Paula, isso te envolve emocionalmente. Né? Então, é complicado. Eu, para mim, uma... Oi? Pode continuar. Uma cliente minha esses dias me falou que o neto dela foi abusado, um menino com 3 aninhos, Paula. Eu, assim, ó, se fosse com alguém que eu visse ou da minha família, enfim, o meu filho tem 3 anos. Então, para mim, eu não sei te dizer como eu ia agir se acontecesse, Deus o livre, com meu filho. Então, é complicado, né? Por isso que a gente tem que ter inteligência emocional para saber lidar com todo tipo de situação que aparece, né? É verdade. Deixa eu me lembrar que eu ia falar aqui uma colocação. Tá bem? Sim, eu ia falar... Inclusive, Débora, eu já pensei durante a minha vida, eu já tive o desejo de fazer a faculdade de Direito. Inclusive, eu ainda cheguei a fazer o vestibular, eu passei, foi quando eu decidi entre fazer... Nesse ano eu fiz psicologia, eu fiz vestibular de psicologia, direito e ciências contábeis. A minha paixão era psicologia, eu não sei porque eu fui fazer ciências contábeis. Mas, assim, o direito, a minha preocupação de fazer a faculdade de direito é que as pessoas falavam assim, direito só se for a área criminal, é que você vai se dar bem. Direito só se for a área criminal, você vai se dar bem. Só que quando vinha na minha cabeça lá, defender assim, eu vinha, né? Como é que, assim, eu sei que se eu for fazer, eu quero ganhar bem, eu quero ser boa naquilo que eu vou fazer, mas como que é? Como eu vou ter a capacidade de defender um bandido? Como é que eu vou? Como é? Não dá. Então, assim, foi uma das coisas que me fez desistir, Débora. Me fez desistir. Eu não sei se aí, Paula, tem a linguagem... Aqui a gente escuta muito que os advogados são porta de cadeia. O meu pai, por diversas vezes, ele falou isso, sabe? Eu não atuo, não gosto, e a área criminal, assim, ela vai contra todos os meus princípios. Então, defender alguém que matou uma criança, enfim, que espancou a mulher até a morte, para mim, eu não sei lidar. Não é... Deus que me perdoe, mas eu ia querer condenar a pena máxima. Então, por isso que eu não faço. Porque não é uma coisa que ainda eu estou sabendo lidar com isso. Não é a área que eu gosto, não é a área que eu escolhi, então, por isso eu mantenho distância. É verdade. Então vamos lá. E qual a importância do coach? Falamos da importância, falamos o que é coach, o que é o coach jurídico, os benefícios. E já que falamos tanto de coach, qual a importância do coach para a vida? Então, Paula, é tirar uma pessoa do seu estado atual e levar ele ao lugar que ele de fato deseja, tá? Entendendo e respeitando as especificidades no ramo da advocacia. Por exemplo, um bacharel que está em dúvida entre advogar ou seguir carreira pública. Então, fazer ele parar para pensar o que de fato vai fazer ele encontrar o propósito dele e fazer o que ele ama pelo resto da vida dele. Esse é um olhar, né, do coaching para a vida. Porque no momento que eu entrei na faculdade com 24 anos. Eu me formei e também pode entrar, e também o coach
especialização em transição de carreiras, né? Poderíamos Claro. também trabalhar. Então, exatamente. O coach jurídico vai ajudar a traçar metas e ferramentas para que consiga alcançar realmente o que a pessoa deseja, né? Sendo estudar, como se organizar para estudar, como ter foco, né? Que é bem fácil. Eu não tenho perfil para ficar estudando para concurso, mas tem muita gente que tem. Então é preciso ter a ferramenta que possa usar para chegar à matéria jurídica enorme, né, gente? 5 anos tu estudar, ter 6 meses para estudar tudo para um concurso público. Então é bem importante manter o foco, né? Para chegar ao lugar que se deseja. Então, eu sempre digo, Paula, que sem direção não há a menor possibilidade de alcançar o sucesso. Então a gente não é que a gente tenha uma receita de bolo, né? A gente, tudo que você for focar para fazer, você tem que se sacrificar, você tem que se comprometer e você, consequentemente, vai ter muito trabalho a ser realizado, né? Então, uma frase que eu sempre gosto de dizer é que o segredo para alcançar o sucesso é a persistência. Você tem que ter persistência para querer atingir os teus objetivos e realizar os teus sonhos. E o coach, ele é interessante, Débora, porque assim, identifica, através das ferramentas, nós identificamos o estado atual da pessoa, a realidade da vida dela, porque muitas vezes essas pessoas não têm noção de como se encontra a vida dela. Você perguntar, como que está a tua vida? Ela vai dizer, minha vida está ótima, estou aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é verdade? O pessoal até gosta dessa música, mas aí na realidade, quando você para ver, olhar para a tua vida, como está a tua vida hoje, aí você tem um choque de realidade. Então, assim, identificando o teu estado atual, temos que partir para o estado desejado. Porque aí, quando você não sabe aonde você quer ir, qualquer lugar serve. É aquela história. Quando você pega um Uber, pega um táxi, você entra no táxi. Qual é a primeira coisa que o taxista te pergunta? Aonde você quer ir? Para onde você quer ir. Imagina se você entra no táxi e você não sabe para onde você quer ir, onde você quer chegar. Assim é a vida. Você precisa saber onde você quer chegar. E através daí, você sabendo onde você quer chegar, você tem o ponto de partida, como está a tua vida, que é o estado atual, o estado desejado. E aí o coach, ele vai traçar um plano de metas e ações, eliminando as crenças, aquilo que está te impedindo, potencializando as tuas qualidades, para que você, de fato, consiga alcançar aquele teu objetivo, chegar ao teu estado desejado. E tudo também através de uma forma sistêmica, trabalhando todas as áreas da vida, porque a gente entende no coach que quando uma área ela não está bem, ela acaba afetando todas as outras áreas. E quando você começa a trabalhar em uma área, mesmo que seja só naquela área ali, automaticamente ela vai ajudar todas as outras. Então, o coach, ele trabalha de forma sistêmica, mesmo que o seu foco seja só naquela área, mas vai trabalhar as outras também. Então, é importante você saber onde você está e onde você quer chegar. E o coach, ele vai te dar esse direcionamento, ele vai te ajudar através das ferramentas, através das PPS, que são as perguntas poderosas de sabedoria, que vai te trazer a consciência. E é bom a gente deixar aqui claro, né, Débora, que coach não é terapia, coach não é uma sessão, não é uma sessão como você vai para um psicólogo. Tudo bem que nós trabalhamos a psicologia positiva dentro do coach, mas não é autoajuda, não é terapia. O coach, eu costumo sempre falar, o coach, ele é vida. Ele é vida. E deixa eu ver aqui nosso tempo, é porque se for para falar. Ô, Débora, e quais seriam as dicas que você gostaria? Deixa eu ver aqui, adorei o cenário. Ok, obrigada, Adri.
meu cenário da minha sala, meu segundo localzinho que eu estudo. Adaptei a minha sala, gente, nessa pandemia. Débora, quais seriam as dicas que você gostaria de deixar aí para essas pessoas que estão sem direcionamento, que estão buscando algo novo, que estão aí nessa dúvida de transição de carreira? Quais seriam as dicas que você poderia deixar para esse pessoal aí hoje nessa live maravilhosa? Eu separei 10 dicas. A primeira delas é: quando fizemos o bem, tudo acontece em nossa vida. O que é positivo, ele sempre retorna. Eu sempre digo, fazer o bem sem olhar a quem, né? Tudo que a gente faz, desde desapegar de umas roupas, quando você desapega, você ganha outras, tem a possibilidade de comprar mais, né? Então, fazer o bem sem olhar a quem. Segunda dica: traçar metas que sejam viáveis, tá? E que você tenha o planejamento do passo a passo de como alcançá-las. Isso é muito importante. Não adianta a gente traçar metas a curto, a médio e a longo prazo, sendo que a de longo prazo é quase impossível de você conseguir realizar. Então, a gente tem que ter uma estratégia, enfim, as nossas metas, a gente tem que trabalhar, planejar dentro do que é possível, né? Senão, a gente vai desanimar e desistir. Terceira dica é: só quem tenta consegue, seja em qualquer área. A gente precisa dar o primeiro passo, né? Outra dica, quarta dica: para crescer é preciso errar. O importante é ressignificar o erro, pois de nada adianta ficar bravo, né, quando a gente erra, se desiludir e desistir. Então, é bem importante, né, Paula, que na minha área eu já tive vários erros e muitos acertos. Então, a gente tem que aprender sempre com o nosso erro, né? Então, quinta dica: que é necessário ter foco para crescer e não precisar mais ter atividades paralelas, né? Eu vejo muito advogado que tem comércio de alguma coisa, que tem outras. Então, eu, particularmente, quero focar na minha atividade jurídica. Claro que isso não me impede de trabalhar como coach jurídica, de palestrante daqui um pouco na área jurídica, né? Eu não pretendo sair da minha área, né? Sexta dica: que é importante buscar sempre o autoconhecimento, para que a gente descubra qual a maneira mais adequada para a gente manter o foco e produzir. Que a gente sabe que em qualquer profissão é muito importante a gente ter a nossa produtividade, né? 7. Procure sempre se empenhar bastante nessas horas onde a gente é mais ativo, porque a gente está mais esperto e também, consequentemente, a gente trabalha mais, né? Gilvanildo está pedindo para uma dica. Eu já tentei me livrar desse ramo de pipoqueiro, mas não consigo. Gilvanildo, acredito que você tenha que fazer uma reflexão qual a área que você gostaria de começar a trabalhar e focar para conseguir trabalhar, né? Criar meios de chegar ao que você realmente gostaria de fazer. E não ter medo, né? Não ter medo, se desafiar. Se tem medo, vai com medo mesmo, né, Paula? Verdade, vai com medo mesmo. A minha 8ª dica é a gente ter a agenda, que é fundamental a gente definir os nossos horários, porque com a definição de tudo certinho da nossa organização e programação, a gente cria o hábito e isso se incorpora na nossa vida, né? A gente programar o nosso trabalho, nossos prazos, enfim, no dia anterior, faz com que a gente renda mais, né? Então, a 9ª dica para a carreira jurídica, então, é ficar atento aos nossos prazos, às nossas metas,
ou quais são as nossas prioridades, né? Porque a gente tem muito prazo, então tem que ver o que é mais importante, o que eu preciso fazer hoje, o que pode ficar para amanhã, para a gente fazer a nossa agenda da melhor maneira, né? Então, a última dica. A nossa vida é pautada pelo medo, mas a gente não pode deixar com que ele atrapalhe nem a sua vida, nem os seus sonhos e nem a sua conquista. Como a gente falou antes, né? Se der medo, vai com medo mesmo. Busca conhecimento, busca um pouco de conhecimento e vai com medo mesmo. Deu o primeiro passo. Ô, Débora, e agora, eu gostaria que nós já estamos chegando aqui quase ao finalzinho da nossa live, faltam alguns minutos, 3 minutinhos, para você dar a indicação de um livro que possa ajudar. Eu separei 3 dicas de livro, então vou falar bem rapidinho. 3 livros, pode ser. Eu sempre gostei muito de ler, então a leitura faz parte da minha vida. Tanto é que, né, o meu lugar favorito é nas minhas livreiras. Então, o primeiro livro que eu gostei muito, que eu li com o grupo de estudos, né, foi O Milagre da Manhã, do Hal Herold, né, que é um livro que, para mim, está fazendo grande diferença na minha vida. O segundo é Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Telmi. É um livro assim, ó, que eu indico para todo mundo, em todas as áreas, que ele é maravilhoso para a gente adaptar a nossa vida e produzir mais, né, em menos tempo, tendo mais tempo para a gente curtir os nossos familiares, ter mais lazer, né? E o terceiro livro eu trago da minha área, Paula. Coach Jurídico, do Afonso Paciléu. Eu li esse livro em 2 dias porque eu achei ele maravilhoso, tá? Legal. Essas 3 dicas que eu dou hoje. Nossa, e a nossa live já... Você pensa que 1 hora é muito tempo, mas quando você olha já, ó. Então, eu quero deixar, Paula, uma mensagem final para todo mundo que passou por essa live, que vai assistir depois, tá? Então, para buscar seu autoconhecimento e fazer com excelência tudo que você estiver desenvolvendo na sua vida. Seja que ramo for, seja o que for que você estiver desenvolvendo. E faça o bem sem olhar a quem. É isso aí. É a chave, gente. Pega essa chave aí para o sucesso, certo? Pega a chave para o sucesso. Ele pegou a chave. Então, eu quero agradecer aqui a você, Débora, por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje nessa live memorável, maravilhosa. Agradecer pela sua entrega extraordinária. Agradecer a esse pessoal que estão aqui todos na live, aos memoráveis lá do grupo da Tati de Ângela, do nosso grupo. Também agradecer ao pessoal do grupo de estudo, Acorda para a Vida, que estão por aqui. Um abração para vocês, gente. Gratidão por todos os outros também que estão aqui nessa live. Gratidão, certo? Obrigada, eu sou grata por vocês, grata por você, Débora, estar aqui comigo hoje. Ó, e aí, quem quiser tirar um print, aproveita que ainda temos alguns segundos. Oi? Conseguiram tirar? Conseguiram, gente? Pronto. Gente, ó, quem tiver alguma dúvida, vai lá no direct da Débora, vai lá no meu direct que a gente resolve, que a gente conversa com vocês, certo? Não dá aqui porque o nosso tempo já esgotou, eu sempre deixo para o finalzinho quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mas só que hoje não vai dar, tá bom? Quem não segue a Débora vai lá e segue, quem não me segue vai lá e me segue. E gratidão por todos vocês aqui hoje nessa live memorável. Gratidão, Débora, sua linda, você foi extraordinária. Tenho grande gratidão pelo nosso grupo de estudos, né? Que está sendo maravilhoso na minha vida. Tem me tornado uma pessoa